Colossenses, capítulo 4, os versículos que vão do 2 até o 6. Bem, irmãos, se todos encontraram, vamos dar início à leitura da palavra de Deus. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém, irmãos? Vamos orar. Gracioso e maravilhoso Deus, nesse momento nos colocamos diante de Ti, meu Pai. Mais uma vez te agradecendo por mais essa oportunidade, meu Deus, de estar nos colocamos diante de Ti, meu Pai, prostrados, reconhecendo todos os pecados que cometemos, reconhecemos que não somos dignos de Ti, meu Pai, mas clamamos a Ti, através da pessoa do nosso Senhor, Cristo Jesus, Pai, que perdoe todos os nossos pecados. Nesse momento, Pai, te peço que me use como instrumento da Tua palavra, para que, em algum grau, Pai, cada um dos que aqui se encontram seja alcançado, seja edificado e saia daqui diferente da forma como entrou, meu Deus. Tudo isso te peço, te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, desde os primórdios da história da igreja, um dos meios da graça mais negligenciados é a oração. Nosso texto hoje, ele fala de oração, fala de sabedoria, mas a gente vai tratar especificamente desse. Meus irmãos, muitas vezes nós negligenciamos outros meios da graça. Muitas vezes nós negligenciamos a a Deus. Mas em todos esses outros meios da graça, meus irmãos, em algum momento nós somos impelidos a realizá-lo. Nós estamos aqui na igreja, estamos cultuando a Deus, nós louvamos, nós agora estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos na comunhão dos irmãos. Mas a oração, meus irmãos, é um dos meios da graça que podem ser negligenciados sem nem que nós mesmos percebamos, nem mesmo os irmãos que estão à nossa volta. É muito fácil, no momento que aquele que se coloca aqui no púlpito, diante da congregação, se coloca em oração, é muito fácil toda a igreja fechar os olhos, escutar quem está aqui orando, o que está sendo falado, mas é muito fácil que as nossas mentes vaguem nos mais diversos abismos dos nossos desejos, vaguem através de pensamentos pecaminosos que nós temos, vaguem através de várias outras formas de negligência que podem vir às nossas mentes. Nas nossas casas, nas nossas vidas diárias, é muito fácil trocar a oração por mais alguns minutos de sono. É muito fácil, nas nossas rotinas, nós nos justificarmos dizendo: o meu dia foi tão cansativo que eu vou aqui dormir mais cedo, que eu vou deixar de orar, que eu vou deixar para orar amanhã quando eu acordar. É muito fácil, meus irmãos, negligenciarmos esse meio da graça. É muito fácil, meus irmãos, nós olharmos para a oração com um coração incrédulo, esquecendo que do outro lado da comunhão existe um Deus santo. Existe um Deus que abriu o caminho, que é um privilégio para cada um de nós, abrir um caminho para a comunhão,
mas em nosso coração incrédulo, nós esquecemos de que do outro lado existe esse Deus, existe um relacionamento amoroso, existe um relacionamento perfeito que podemos ter com Ele. É muito fácil nós olharmos para a oração e acharmos que ela não tem efeito nenhum, efeito algum. E é justamente esse o título, o tema que eu dou para o sermão de hoje. A oração, como em outro texto nós vemos, pode muito em seus efeitos. E aí, meus irmãos, antes de adentrar o texto propriamente dito, eu preciso falar algumas coisas que os irmãos até devem lembrar de outras pregações, de outros sermãos, a respeito da epístola de Paulo aos Colossenses. Primeiramente, meus irmãos, eu preciso dizer que a epístola foi escrita por Paulo, porém, essa igreja, a igreja de Colossos, não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo ele passou 3 anos em Éfeso, pregando a palavra, pregando o evangelho de Cristo aos gentios, e esse evangelho foi difundido de forma muito rápida dentro daquela região, a região da Ásia Menor. Tão rápido que, através dos cooperadores de Paulo, como nós vamos ver aqui na carta aos Colossenses, Epáfras, chegou até Colossos, chegou até essa cidade de Colossos, e essa igreja provavelmente foi fundada por esse cooperador de Paulo, por Epáfras. De modo, meus irmãos, que Paulo nem mesmo conhecia muitos dos irmãos que se encontravam nessa igreja, nunca tinham os visto face a face, como ele mesmo descreve em sua epístola. Quando Paulo escreve essa carta, a Epístola aos Colossenses, ele estava preso em Roma, e ele recebe a visita exatamente desse cooperador que foi o fundador da igreja de Colossos, Epáfras. E Epáfras ele começa a passar uma forma de relatório para Paulo, descrevendo o que estava acontecendo na igreja de Colossos. E o relatório é, de certa forma, promissor. Epáfras declara, e nós vemos isso no capítulo 1 da Epístola aos Colossenses, que aquela igreja estava tendo um progresso promissor espiritualmente falando. Nós vemos que eles estavam sendo fortalecidos na fé, no amor aos santos, no evangelho. Mas Epáfras também declara a Paulo que existiam algumas heresias que estavam atacando aquela igreja. Heresias, meus irmãos, que nós já ouvimos falar aqui em alguns momentos, mas a principal delas era uma espécie de fusão, era uma espécie de mistura do legalismo judaico com uma filosofia pagã conhecida como gnosticismo. E o que dizia, o que declarava essa heresia que afligia, que atacava essa igreja? Dizia em sua principal doutrina que a essência, que a matéria é essencialmente má. E nisso, meus irmãos, eles negavam a encarnação de Cristo. Por quê? Porque se a matéria é essencialmente má, Cristo como Deus não poderia ter encarnado. Cristo não poderia ter vindo à Terra como homem, em carne e osso, e ter sido santo, ter sido Deus. Então eles negavam a encarnação de Cristo. Mas em um aspecto, eles também negavam um ponto muito importante e que a gente vai tratar dentro do nosso texto base de hoje. Eles declaravam, eles ditavam que era impossível ao homem ter algum grau de comunhão com Deus infinitamente santo. E devido a isso, meus irmãos, o homem, precisariam de vários intercessores em graus diferentes de santidade. Intercessores tais como os anjos, como Paulo descreve no decorrer do capítulo 2, combatendo essa intercessão, essa adoração aos anjos que essa heresia pregava. E nisso, meus irmãos, a gente tem algo que, de certa forma, aflige exatamente a doutrina que nós vamos falar hoje, a doutrina da oração, porque eles negavam a possibilidade do homem ter comunhão com Deus. Por quê? Porque o homem é essencialmente mau. Ele não poderia ter comunhão com Deus infinitamente santo. E além disso, meus irmãos, eles pregavam que ainda assim, para alcançar essa intercessão, para alcançar essa forma de se direcionar até Deus, os homens precisariam alcançar altos graus de conhecimento, os mistérios do gnosticismo. Não só isso, mas precisariam se direcionar às tradições, muitas delas influenciadas pelas tradições judaicas.
E nisso, meus irmãos, também atacavam a soberania e a plenitude de Cristo. E é nesse contexto, meus irmãos, que Paulo escreve, quando Epáfras repassa esse relatório para Paulo, em sua prisão em Roma, que Paulo escreve a carta aos Colossenses. Então, no capítulo 1, nós vemos Paulo exatamente dando graças a Deus pelo progresso da igreja de Colossos. Nós vemos exatamente no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 1, Paulo declarando que ouviu a respeito da fé que tinham em Cristo Jesus e o amor que tinham para com todos os santos por causa da esperança que eles haviam recebido em Cristo. Não só isso, mas no versículo 8, ele reconhece o amor que eles tinham no Espírito Santo. Então nós vemos Paulo aqui reconhecendo realmente um progresso promissor dessa igreja, da igreja de Colossos. Só que Paulo segue combatendo essa heresia que estava atacando a igreja de Colosso. No capítulo 1 ainda, ele começa a descrever algo que é essencial para o combate dessa heresia, que é o quê, meus irmãos? É declarar a soberania e a plenitude, a supremacia de Cristo sobre tudo, sobre todas as tradições, sobre todo o conhecimento. Jesus Cristo, ele é suficiente para as nossas vidas. Ele é suficiente para tudo que devemos alcançar na nossa fé. Então, Paulo começa a entoar uma adoração a Cristo. Ele começa a declarar que desde a criação até a obra salvífica, até a cruz, Cristo, ele é soberano. Cristo, ele é totalmente suficiente. E até hoje, ele o é. Não só isso, mas Paulo continua no capítulo 2 combatendo esses falsos ensinamentos gnósticos, quando ele diz que os colossenses deveriam rejeitar todo o ensinamento que não se fundamentasse em Cristo. Todos aqueles ensinamentos que se embasavam em filosofias terrenas, em filosofias pagãs, filosofias humanas, que até mesmo tinham uma aparência de sabedoria, tinham uma certa aparência de plenitude, tinha a sua vaidade associada, mas que não tinham nenhum valor, não tinham valor algum no combate e na luta contra o pecado. Os colossenses deveriam rejeitar todas essas doutrinas. E aí, a gente pode dividir, de certa forma, a carta aos Colossenses dessa forma. Os 2 primeiros capítulos, Paulo se dedica às doutrinas do que ele gosta e ele requer dos irmãos colossenses. E nos capítulos 3 e 4, Paulo ele começa uma série de aplicações e exortações práticas para a vida daqueles irmãos. E no capítulo 3, é algo muito importante, e os irmãos precisam guardar isso em mente, que é o fundamento de todo o restante dos capítulos 3 e 4. Paulo inicia o capítulo 3 da seguinte forma: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo aqui, meus irmãos, clama, dá uma ordem aos colossenses para que eles busquem e para que eles pensem nas coisas do alto. O que Paulo está querendo dizer com isso? Olha, não pensem nessa sabedoria humana que vocês estão sendo atacados, não pensem nessas filosofias pagãs que estão atacando vocês. Guardem uma mentalidade do reino, voltem a mente de vocês para o alto, busquem diligentemente as coisas do alto, direcionem a mentalidade para Cristo e para o reino dele. Cristo ele está sentado à direita de Deus, Cristo reina. Busquem as coisas do alto, não busquem as coisas da terra. E aí, nesse princípio e nessa ordem, meus irmãos, Paulo começa a mostrar que quando eles guardassem uma mentalidade do reino, isso traria resultados para a vida prática deles. E qual seria esse resultado? Seria um resultado de santificação pessoal. No restante do capítulo 3, ele segue dizendo que eles deveriam fazer morrer a natureza terrena. No versículo 5, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, e declara vários pecados associados a essa natureza. E ele segue no versículo 10
do capítulo 3, dizendo: e vos revestistes do novo homem. Ou seja, meus irmãos, quando eles guardassem essa mentalidade do reino, quando eles voltassem as suas mentes a buscarem as coisas do alto e a pensarem nas coisas do alto, eles deveriam viver. Isso resultaria numa vida de santificação pessoal. Não só isso, mas ele continua no capítulo 3, declarando que essa santificação pessoal, essa santificação individual para cada um dos irmãos, ela refletiria em cada um dos seus relacionamentos na sociedade. Nos relacionamentos básicos para aquela sociedade que Paulo declara que eram a família e os trabalhos. Toda essa santificação pessoal resultaria numa santificação relacional. Essa santificação pessoal seria claramente visualizada no relacionamento entre marido, esposa e filhos, entre patrões e servos. E esse é o contexto, meus irmãos, que nós iniciamos o capítulo 4. Porque se percebermos, o nosso texto base de hoje, ele é basicamente a conclusão de todas as aplicações práticas que Paulo vem trazendo desde o capítulo 3 até o capítulo 4. E aí, meus irmãos, é nesse contexto que nós iniciamos o nosso texto base, que eu gostaria de dividir assim para os irmãos. O versículo 2 do capítulo 4, eu trago como a oração que nutre a maturidade. Os versículos 3 e 4 do capítulo 4, a oração que abre portas. E os versículos 5 e 6 do capítulo 4, a oração que resulta em sabedoria. Iniciando aqui, meus irmãos, o nosso texto base, nós começamos com Paulo dando uma ordem aos irmãos da igreja de Colosso. Ele começa dizendo o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ele inicia com uma ordem clara: perseverai na oração. Esse verbo perseverar, meus irmãos, ele traz uma ideia de continuar, de manter uma devoção, de se dedicar, de se sacrificar em prol do que ele está declarando aqui. O que Paulo está dizendo é que nós devemos buscar diligentemente uma vida de constante oração. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é: irmãos da igreja de Colosso, não escutem esses ensinamentos heréticos dizendo que vocês não podem ter comunhão com Deus. Cristo, o Cristo que executou a obra desde a criação do mundo até a redenção de vocês, ele abriu caminho para vocês se relacionarem, se dirigirem até o Deus Santo. Então, se deleitem nesse privilégio. Se deleitem no privilégio de vocês se dirigirem até esse Deus Santo. Se dirijam até Ele através da oração. Perseverem numa vida de oração. Não abdiquem desse privilégio. Não abdiquem desse privilégio que foi tão custoso dentro da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse direito e nós temos esse privilégio de nos direcionar até Cristo em oração. Só que ele fala, meus irmãos, e aqui é muito importante nós entendermos isso, não é de qualquer forma que devemos nos colocar em oração diante de Deus. Aqui eu trago uma observação, meus irmãos, que algumas traduções, como a NVI, por exemplo, traz esse versículo 2 como a composição de 3 ordens. Essa tradução, ela traz como: perseverai na oração, vigiai e dai graças, e sejam agradecidos. Porém, no original, meus irmãos, e algumas traduções já trazem uma tradução mais próxima, como a Almeida atualizada, o mais interessante de nós lermos esse versículo é da forma como algumas traduções já trazem, né? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Por que eu estou mencionando isso, meus irmãos? Porque isso facilita o nosso entendimento de entender que Paulo aqui está dando uma ordem para aqueles irmãos perseverarem na oração. E está dizendo também o modo que eles deveriam fazer isso. Eles deveriam perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Eles não deveriam perseverar na oração de qualquer forma. Eles não deveriam perseverar na oração com seus desejos pecaminosos. Eles não deveriam perseverar na oração de qualquer forma. Eles deveriam perseverar vigiando
Ou seja, eles deveriam estar constantemente alerta em suas orações com ações de graça. E nós aí podemos nos questionar, mas ações de graças pelo quê? Qual que é o objeto das nossas ações de graças, nas nossas orações? De certa forma, meus irmãos, Paulo já declarou esse objeto de gratidão nos capítulos 1 e 2, mas se nós pudéssemos resumir rapidamente e brevemente, poderíamos usar os versículos 13 e 14 do capítulo 2 de Colossenses, que diz o seguinte, se os irmãos puderem acompanhar. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O objeto das nossas ações de graças, meus irmãos, é exatamente esse. É de Cristo ter nos perdoado os pecados. É de Cristo ter feito uma obra completa. Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que nos separava de Deus. Ele cancelou o escrito de dívida que impedia a nossa comunhão para com Deus. Ele nos deu esse privilégio de nos dirigir a Deus em oração, de ter comunhão com o nosso Deus. Só que nós podemos fazer ainda mais algumas perguntas ao texto. Tudo bem, eu preciso ser grato, eu preciso vigiar, eu preciso estar alerta com ações de graças em minhas orações. Mas o que seria basicamente essas ações de graças? Nós poderíamos tratar de vários textos aqui, meus irmãos, nessa noite, para mencionar do que se trata essas ações de graça. Mas eu trago aqui, meus irmãos, um texto que fala a respeito de várias doutrinas, inclusive da salvação, mas que nos descreve um coração grato e um coração que nos auxilia a entender como devemos nos direcionar em oração diante de Deus. É o texto presente em Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 a 19. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias nesse texto. Lucas 17, dos versículos 11 ao 19. Esse texto, meus irmãos, é aquela passagem muito conhecida dos irmãos da cura dos 10 leprosos. Se os irmãos encontraram, vamos dar início à leitura. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, como eu comentei, esse texto ele é muito rico em doutrina, ele fala a respeito de salvação, fala a respeito de várias outras nuances que poderíamos tratar. Mas o nosso foco hoje, nesse momento específico, é falar da gratidão desse homem. E por que eu trouxe esse texto, meus irmãos? Porque a palavra que é usada para dizer que esse leproso, após ser curado, ele voltou, prostrou-se e agradeceu a Cristo, é a palavra Eucaristia. É a mesma palavra que Paulo está usando aqui para o objeto da nossa vigilância, a forma com a qual nós devemos vigiar em nossas orações. Nós temos aqui, meus irmãos, o relato de um homem que foi curado da sua enfermidade, que foi curado da sua lepra, mas ele não ficou só nisso. Ele voltou, deu glórias a Deus, adorou a Deus, se prostrou em terra diante de Cristo e lhe agradeceu. Se nós pudéssemos parafrasear o que Paulo está dizendo aqui, no nosso texto de hoje, perseverai na oração, vigiando com ações de graças,
É como se nós estivéssemos dizendo, através da boca de Paulo, o seguinte: vocês já receberam tudo o que vocês poderiam de ter de mais precioso. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Vocês tinham um sinal de morte nas suas cabeças. Vocês eram leprosos. Vocês foram curados, vocês receberam vida. Enquanto vocês não tinham vida da parte de Cristo, a única ação que vocês tinham era apenas remoer, coçar suas feridas e exalar a podridão do pecado de vocês. O único prazer que vocês tinham era exalar o pecado de vocês. Mas Cristo, ele curou cada um de vocês. Ele tirou o sinal de morte que estava sobre vocês e lhes deu vida, e vida eterna. Vocês agora têm que voltar até ele em oração, mas não de qualquer forma, mas entendendo justamente isso. O cerne da oração de vocês tem que ser um cerne, um coração grato. Vocês precisam entender que, por mais que Cristo não atenda aos seus desejos, por mais que Cristo não atenda àquele pedido que há muito você clama, mas Cristo, ele já executou a obra magnífica, a maior obra que você poderia requerer da parte dele. Ele te deu vida e vida eterna. Ele te curou da maior enfermidade que qualquer ser humano poderia padecer. Ele te curou da enfermidade do pecado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e agora nós temos vida. E da mesma forma que aquele leproso voltou até Cristo, se prostrou com o rosto em terra, adorou a Cristo e lhe agradeceu, nós também devemos ter um coração grato e constantemente nos direcionar a Deus em oração, com esse coração grato, tendo em mente que nós sim devemos levar os nossos anseios até Deus, mas devemos levar os nossos anseios com o coração em gratidão pelo que Cristo já fez, não por aquilo que Cristo ainda não fez. E isso, meus irmãos, por que eu trago como uma oração que nutre a maturidade? Porque Paulo não poderia iniciar de uma melhor forma a conclusão da sua epístola. Nas aplicações práticas da sua epístola, ele começa dizendo: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. E não tem nada que nutre mais essa mentalidade do reino, meus irmãos, do que uma oração vigiando em gratidão, do que a oração de um coração grato, uma oração de alguém que se direciona a Deus, entendendo tudo o que Cristo já fez por nós. A oração de um coração que entende que Cristo, ele já nos deu vida, ele já executou o maior milagre que ele poderia executar na vida de cada um dos que aqui se encontram. Ele nos deu vida e vida eterna, vida em abundância. E é nisso, meus irmãos, com isso em mente, que Paulo segue para o versículo 3 do nosso texto. E diz o seguinte: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra. Esse verbo suplicar aqui, meus irmãos, em muitas traduções ele aparece também como uma ordem, como imperativo. Mas se nós olharmos para o original, ele nos descreve uma segunda forma que nós devemos, e os irmãos da igreja de Colosso deveriam perseverar na oração. Eles deveriam perseverar na oração vigiando com ações de graças, mas não só isso. Eles deveriam lembrar daqueles que haviam levado a palavra até eles. Eles deveriam suplicar ao mesmo tempo por nós quem? Por Paulo e por todos os seus cooperadores. Eles deveriam perseverar suplicando por aqueles que tinham levado o evangelho até eles, o evangelho do reino. E eles deveriam não suplicar por qualquer coisa. Aqui, Paulo, meus irmãos, estava preso. Paulo, ele poderia, e o mais óbvio a mentalidade terrena, seria ele pedir que aqueles irmãos suplicassem para que as suas cadeias, que as portas das suas cadeias fossem abertas. Mas Paulo, meus irmãos, ele exercita aquilo que ele clama aos irmãos da igreja de Colosso a praticarem. Ele exercia uma mentalidade, ele nutria uma mentalidade do reino. E ele não pede para que as suas cadeias sejam abertas. Ele pede para que portas sejam abertas à palavra, para que Deus abra porta a eles para que a palavra seja pregada, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo ele não se refreia, Paulo ele não olha, ele reconhece
que ele está preso por causa da pregação da palavra de Deus. Mas ele ainda assim, ele clama, ele pede para que os irmãos perseverem em oração, suplicando por cada um deles, para que portas, oportunidades sejam abertas para que eles manifestem a palavra de Deus. E esse termo que Paulo usa para manifestar os mistérios de Cristo, ele é muito natural daquilo que Paulo está combatendo aqui, porque essas filosofias pagãs tratavam acerca de vários tipos de mistérios dos conhecimentos. Mas Paulo aqui usa essa palavra, meus irmãos, para tratar dos mistérios de Cristo, para dizer, um dia, toda essa plenitude que eu acabei de declarar para vocês do capítulo 1 e no capítulo 2 dessa epístola, um dia esse mistério, o mistério de Cristo, a plenitude de Cristo, estava encoberta a vocês, gentios. Mas nós recebemos esse ministério de proclamar esse mistério a cada um de vocês, de proclamar o evangelho, a plenitude de Cristo para cada um de vocês. Sejam gratos, porque um dia vocês receberam essa graça, mas não só isso. Perseverem em oração, clamando que novas oportunidades sejam abertas para a palavra, para que novas vidas sejam alcançadas por essa palavra que um dia alcançou vocês. Seguindo aqui, meus irmãos, nós passamos para os versículos 5 e 6, que a gente deu como título a uma oração que traz como resultado sabedoria. Paulo inicia o versículo 5 com uma nova ordem. Ele diz o seguinte: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aqui, meus irmãos, é exatamente uma ordem que Paulo está dando. Portai-vos com sabedoria. Sejam sábios para com os que são de fora. Quem são os de fora que Paulo está mencionando aqui? Os de fora, meus irmãos, nada mais é do que aqueles que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus, pelo evangelho de Cristo. Só que ele declara também aqui um imperativo e diz uma forma que eles deveriam manifestar essa sabedoria. Ele diz o seguinte: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Como é que a gente manifesta sabedoria para com os que são de fora? É aproveitando as oportunidades, meus irmãos. É aproveitando as oportunidades que Paulo, nos versículos 3 e 4, clama aos irmãos da igreja de Colosso para que eles supliquem para que sejam abertas. Paulo, ele fala, sejam sábios, aproveitem todas as portas que Deus abre na vida de vocês para proclamar o evangelho de Cristo. E por que que eu trago que a oração traz a sabedoria para aproveitar essas oportunidades? Primeiramente, meus irmãos, porque como já sabemos, a sabedoria, ela não vem do homem, como os gnósticos declaravam, como todos os ataques que essa igreja vinha recebendo declaravam. A sabedoria não é terrena, a sabedoria não vem do homem, a sabedoria, ela é um dom de Deus. Nós vemos isto na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5, quando ele diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A sabedoria, meus irmãos, ela de forma alguma é alcançada por mérito humano. O máximo que o homem pode alcançar é o conhecimento. É um conhecimento que fica guardado em sua mente. A sabedoria, ela vem de Deus. Ela é um dom de Deus. Mas é a sabedoria, meus irmãos, como Tiago declara, ela é dada por Deus de forma liberal para aqueles que clamam por ela. E aqui, meus irmãos, a oração que traz sabedoria, nós podemos tratar também, porque, meus irmãos, um cristão que nutre uma vida de perseverança na oração, e a forma de orar desse cristão, ela é vigiando, ela é estando constantemente alerta com ações de graça, ela nutre uma vida de completa gratidão, meus irmãos. Nós constantemente estaremos relembrando, quando nos colocarmos diante de Deus em oração,
de tudo aquilo que Cristo já executou em nossas vidas, de toda a graça que recebemos da parte de Deus através da obra de Cristo. E isso, meus irmãos, deve nos impelir, deve nos fazer desejosos a levar essa graça para outras pessoas, para outros. Isso deve nos impelir a clamar por essa sabedoria a Deus, por essa sabedoria que faz aproveitar as oportunidades para com os que são de fora. Toda a graça que recebemos, todas as vezes que nos colocamos em oração, em completa gratidão a Deus, nós devemos nos sentir impelidos a clamar também por sabedoria. Sabedoria para podermos aproveitar as oportunidades de proclamarmos o Evangelho de Cristo. Não só isso, meus irmãos, mas quando perseveramos em oração, clamando por aqueles que, mesmo em dificuldades, clamam por portas, para que portas sejam abertas para a pregação do Evangelho, nós devemos nos constranger a aproveitar todas as oportunidades, para aproveitá-las em liberdade, aproveitar em liberdade todas essas oportunidades que nos surgem, que Deus nos abre, oportunidades a essas que aqueles que padecem perseguição, que aqueles que muitas vezes estão em terras perseguidos através da pregação da palavra, perseguidos pela pregação da palavra, clamam hoje para que portas sejam abertas para que a palavra seja proclamada. Esse clamor, quando nos colocamos em oração, suplicando por essas pessoas, suplicando pelo ministério dessas pessoas, nós devemos nos sentir constrangidos a também clamar por sabedoria a Deus para aproveitar as nossas oportunidades. Oportunidades essas que ainda nos são abertas em liberdade de pregação. Oportunidades essas que ainda, por hora, nos são abertas da parte de Deus para proclamarmos o Evangelho de Cristo e proclamarmos e difundirmos o reino de Deus. Não só isso, meus irmãos, mas Paulo continua declarando a forma como eles deveriam aproveitar as oportunidades. Paulo diz: portai-vos com sabedoria. E vocês se portam com sabedoria quando vocês aproveitam as oportunidades para com os que estão fora, para os que são de fora, para aqueles que ainda não foram alcançados. Mas vocês precisam aproveitar essas oportunidades da seguinte forma: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aqui, meus irmãos, ele declara exatamente como deve ser a nossa palavra, como deve ser a palavra dos irmãos de Colosso. Deveria ser uma palavra agradável e temperada com sal. E essa palavra agradável, meus irmãos, é exatamente uma palavra carregada de graça, carregada da graça que um dia eles receberam através de Epáfras, através de Paulo. Toda a palavra que devemos direcionar nas oportunidades que nos são abertas da parte de Deus devem ser carregadas de gratidão, devem refletir a gratidão que temos diante de Deus, deve refletir a obra que um dia foi construída, que foi executada por Cristo. Deve refletir a nossa gratidão, essa gratidão que é colocada todos os dias em perseverança na oração. Nós devemos levar essa graça também para outras pessoas, para aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pela palavra de Deus. Mas não só isso, meus irmãos. Essa palavra deveria ser temperada com sal. E aqui, meus irmãos, nós podemos lembrar de uma expressão muito comum, né? A gente geralmente em restaurantes fala que alguns pratos são sal a gosto. Aqui, quando Paulo está falando temperada com sal, ele está dizendo que a quantidade de tempero, a quantidade de sal tem que ser na medida certa. Nem muito, nem pouco. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que a nossa palavra, que a palavra dos irmãos da igreja de Colosso, ao aproveitarem as suas oportunidades, deveriam ser oportunas. Essa palavra deveria ser oportuna para a edificação de todos aqueles que ainda não haviam sido alcançados. Você não deve se dirigir de qualquer forma. Você não deve ter um discurso de massa. Você deve entender que todos nós somos indivíduos.
tanto nós que somos de dentro, como também os que são de fora. E nossa palavra, ela deve ser carregada da graça que um dia recebemos, mas ela também deve ser carregada de oportunidade. Nós devemos entender que a nossa palavra deve ser oportuna a cada pessoa, a cada contexto de oportunidade que nos é aberta. Nós não vamos falar com as autoridades da mesma forma que falamos com as nossas amizades. Nós não vamos falar com as pessoas mais simples da mesma forma que falamos com aqueles que são doutores. Nossa palavra sempre deve ser para edificação, nunca para confusão, nunca para que seja lançada sem nenhum retorno. Nossa palavra deve ser carregada de graça, carregada da graça que um dia recebemos, mas também nossa palavra deve ser oportuna às oportunidades que nos são abertas da parte de Deus. Enfim, meus irmãos, partindo para a conclusão da nossa pregação de hoje, eu gostaria de lembrar de um evento que também é exposto lá em Lucas, no capítulo 22 de Lucas, versículos que vão do 45 ao 46, eu gostaria que os irmãos abrissem também para a leitura da palavra. Lucas 22, 45 e 46. Lucas, capítulo 22, versículos 45 e 46. Se todos têm, vamos iniciar a leitura. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse episódio, meus irmãos, é o famoso episódio de Jesus no Getsêmani. Jesus, ele sobe àquele jardim e ele pede para que os seus discípulos se coloquem em oração, enquanto ele também estaria em oração. Nós vemos que quando Jesus retorna, ele encontra os seus discípulos o quê? Dormindo. Não só dormindo, o texto nos deixa claro a forma como eles estavam dormindo e o motivo disso. Eles estavam dormindo de tristeza. Essa palavra tristeza, meus irmãos, é o contrário de alegria, é o contrário de felicidade, mas ela também pode trazer um conceito de decepção. Nós temos aqui, meus irmãos, um contexto de discípulos que esperavam um reino terreno, discípulos que estavam alimentando uma mentalidade terrena, não estavam olhando para a mentalidade do reino, para o reino de Cristo. E eles dormem num contexto de oração. Enquanto eles deveriam estar orando por Cristo, orando pela obra de Cristo, gratos pelo que seria executado, gratos pela sua redenção, eles se colocam em total letargia. Eles dormem, eles adormecem de tristeza. E Cristo, ele desce e lhes dá uma ordem muito clara: levantai e orai para que não entreis em tentação. Se nós olharmos para o decorrer, e nós já tivemos várias exposições acerca do Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Pedro, explicitamente Pedro, sofreu vários ataques por causa desse contexto, por causa de uma mentalidade terrena. Nós, meus irmãos, precisamos perseverar na oração. Por quê? Porque uma vida de perseverança na oração, ela nutre essa mentalidade no reino. Ela nos faz lembrar de tudo aquilo que Cristo já executou nas nossas vidas. Ela nos faz lembrar que Cristo já iniciou o seu reino. Ela nos faz lembrar daqueles que têm o ministério de pregação da palavra. Aqueles que têm o ministério de pregação da palavra em muitas terras e padecem perseguição por causa dessa pregação. Elas nos faz lembrar, essa oração, essa perseverança na oração, em uma vida de gratidão, nos faz lembrar do reino ao qual nós pertencemos, meus irmãos. Nos faz lembrar que estamos aqui nessa terra, hoje, em cargo de proclamarmos esse reino, da expansão desse reino. Nos faz lembrar disso, meus irmãos, e nos faz trabalhar em prol disso. Nos faz lembrar do nosso papel pessoal. Nos faz lembrar
que nós temos um ministério pessoal de pregação da palavra e nos faz lembrar de clamar por sabedoria para exercermos esse ministério pessoal, mas também nos lembra de clamar por aqueles que padecem dificuldades e nos constrange a cada vez mais, nos impele a cada vez mais trabalharmos em prol da pregação da palavra e do evangelho de Cristo. E, meus irmãos, hoje nós vivemos um contexto de muitos irmãos que vivem uma apatia espiritual, vivem uma mornidão completa espiritual. Nós vemos irmãos que não buscam e nem pensam nas coisas do alto. Irmãos que não refletem em suas vidas uma santificação pessoal, refletem em suas vidas muito mais uma mentalidade terrena do que uma mentalidade do reino. Muito mais do que isso, por não manterem essa mentalidade do reino, não refletem nos seus relacionamentos pessoais essa mentalidade, não refletem essa vida de santificação nos seus relacionamentos pessoais. Não só isso, nós vivemos um contexto de muitos irmãos que nem mesmo se lembram do reino de Cristo, nem mesmo se lembram que hoje nós pertencemos sim a um país, a uma nação, mas o nosso reino é o reino de Cristo, é um reino celestial. Nós devemos trabalhar em prol desse reino, nós devemos proclamar o reino de Cristo. E isso, meus irmãos, eu garanto para vocês que, muito possivelmente, 80%, 90% de chance é devido a uma vida de negligência à oração. É uma vida que negligencia se direcionar a Deus em total gratidão pelo que Ele já fez. É muitas vezes uma negligência qualitativa das suas orações, porque muitas vezes oramos, muitas vezes nos ajoelhamos, muitas vezes nos colocamos diante de Deus, mas não para nos colocarmos em completa gratidão, mas para colocarmos diante de Deus aquilo que o apóstolo João declara, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Muitas vezes não lembramos dessa mentalidade do reino em nossas orações. Lembramos muito mais da mentalidade terrena em nossas orações. Clamamos muito mais por um reino terreno, para que as nossas necessidades, os nossos desejos sejam satisfeitos, e não para que o reino de Deus venha, assim como Cristo nos adverte e nos ensina a orar. E, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que a oração ela é vital para a nossa vida de cristianismo, a nossa vida de cristão. Nós precisamos a todo instante nos colocarmos em oração diante de Deus. Nós constantemente estamos sendo atacados, como nós temos aprendido em nossos devocionais. Constantemente nós estamos sendo atacados por Satanás, suas hostes e pelo sistema do mundo. Constantemente estamos sendo atacados. Se nós adormecermos, se nós não vigiarmos em ações de graças em nossas orações, se não perseverarmos em nossas orações, certamente dormiremos e certamente não venceremos as tentações que surgirão em nossas vidas. Meus irmãos, motivos para orar não nos faltam. Nós já recebemos o maior milagre que poderíamos desejar. Recebemos a vida eterna. Recebemos uma esperança eterna. Hoje nós temos uma herança guardada nesse reino. Guardada por Deus, meus irmãos. Não é guardada por qualquer um. Certamente, é uma esperança certa, nós receberemos essa herança. Meus irmãos, nós temos muitos nossos irmãos que, assim como Paulo, não conhecia muitos desses irmãos da igreja de Colossos. Nós não conhecemos muitos irmãos que hoje padecem perseguição por causa da pregação do Evangelho. Lembremos-nos, meus irmãos, desses irmãos em Cristo que hoje são perseguidos, muitos mortos. Lembremos em nossas orações de cada um deles. Clamemos pelo Evangelho que é pregado por esses irmãos. Clamemos para que oportunidades sejam abertas para a pregação desses irmãos e que isso nos constranja a aproveitar as oportunidades que hoje nos são abertas da parte de Deus. Como o teólogo R.C. Sproul um dia disse, meus irmãos, alguém pode orar e não ser cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. A oração, meus irmãos,
é a respiração do cristão. O problema é que muitos cristãos hoje têm orado, têm respirado ares impuros e pecaminosos, ares impuros, cheios de impurezas de seus desejos e vontades. Que possamos, meus irmãos, perseverar em uma vida de oração. Não de qualquer forma, colocando sim nossos anseios diante de Deus, mas vigiando, estando constantemente alerta em ações de graças, glorificando e adorando a Deus por aquilo que Ele já executou em nossas vidas. E lembrando de todos aqueles irmãos que se encontram em perseguições. E que isso nos constranja a perseverar em oração clamando por sabedoria para sabermos aproveitar todas as oportunidades que nos são abertas. Amém, irmãos? Vamos orar, meus irmãos. Maravilhoso Deus, nesse momento te agradecemos, Pai, pela palavra que hoje foi lida, que foi exposta. Pai, que tenham sido palavras de verdade, que tenham sido palavras de confronto, que tenha sido uma semente que venha germinar no coração de cada um dos que aqui se encontram, meu Pai. Que nenhum dos que aqui se encontram seja mais inocente, meu Pai. Que venham a sair daqui entendendo a necessidade de nos colocarmos em oração diante de Ti, Pai. Não apenas orações que lançam palavras aos ventos, mas que sejam orações, Pai, de clamor em total gratidão diante de Ti. Em total gratidão pela obra que o Senhor já executou, o maior milagre que poderíamos desejar, Pai. A obra em que o Senhor tirou o sinal de morte que habitava sobre cada um de nós, Pai. Nos limpou, nos purificou da lepra, nos purificou do pecado que habita ainda, Pai, em nossos corpos, mas que hoje não somos mais escravizados por Ele, meu Deus. Que possamos constantemente, meu Pai, lembrar-nos disso e isso nos venha a impelir em perseverar em uma vida de oração. Pai, nos ajuda através do Teu Espírito Santo, Pai, a orar diante de Ti, porque não sabemos orar, meu Pai. Não sabemos nos colocar diante de Ti, na comunhão direcionada a Ti, Pai. Somos ignorantes nesse aspecto, Pai. Mas usa o Teu Espírito Santo que habita em cada um de nós, Pai, para nos impelir, nos ensinar como devemos nos colocar diante de Ti em oração, Pai. Que venhamos a constantemente orar a Tua vontade, Pai, para que tenhamos certeza de que as nossas orações serão satisfeitas, Pai. Que venhamos a colocar, sim, os nossos anseios diante de Ti, Pai, mas constantemente lembrando daquela passagem do espinho da carne, Pai. Que a Tua graça nos basta. Sejamos gratos diante de Ti, meu Deus. Leva-nos, Pai, em segurança para as nossas casas. Dá-nos uma semana, Pai, em nossas vidas ordinárias, em nossas vidas diárias, Pai, de sabedoria diante de Ti. Que possamos estar constantemente conectados contigo, meu Pai. Que possamos constantemente relembrarmos da passagem e do texto que foi exposto hoje nessa noite, Pai. Ajuda-nos a manter uma vida de oração, meu Deus. Tudo isso te pedimos, te agradecemos em nome de Cristo. Amém.